Olá! Mais uma vez estamos aqui para aprender a Palavra de Deus na nossa classe Esther, que faz parte da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso. E é um prazer podermos falar da Palavra de Deus, temos essa liberdade e por isso nós vamos começar nossa aula orando e agradecendo ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos mais uma vez aqui, por podermos falar da Tua Palavra, Senhor, e abençoa, Senhor, para que o Teu Espírito, Senhor, possa estar falando ao coração de cada um de nós, Senhor, de forma a aprendermos a viver uma vida que realmente glorifique o Seu nome, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos fazendo uma série de lições baseadas no livro do pastor Hernandes Dias Lopes, Removendo as Máscaras. E a semana passada nós falamos sobre a máscara da piedade. Eu espero que essa semana tenha sido abençoada para você e que você tenha começado realmente essa batalha de reconhecer, né, se está usando uma máscara de espiritualidade sem realmente viver uma vida que glorifica o nome de Deus e que busca realmente a santidade em Deus. Hoje nós vamos falar de uma outra máscara, que é a máscara do orgulho. Essa máscara, às vezes, é difícil da gente enxergar que está com ela, até mesmo pelo nosso orgulho, né? De acharmos que nós não, né? Imagina. Então, hoje nós vamos olhar para essa máscara e ver que é uma máscara que cabe em diferentes rostos. Ela não escolhe classe social, só os ricos é que são orgulhosos, não, né? Nem as mulheres é que são orgulhosas, os jovens, enfim. Ela é uma máscara que cabe em qualquer um. As pessoas que são orgulhosas, elas em geral, elas têm o desejo de ser reconhecidas, elas têm o desejo de ser o centro da atenção, né? São vaidosas. Elas tocam trombetas para proclamar as suas virtudes e as suas realizações. Então são pessoas que em geral querem estar em evidência. Mas não só isso, nós vamos ver que existem outras características não tão reveladoras assim, porque talvez agora, quando eu fui falando, você lembrou de alguém, né? Muito dificilmente você lembrou de si mesmo, mas você pode ter lembrado de alguém. Fulano sempre gosta de estar em evidência, ele é orgulhoso, né? Mas não é só isso, né? Mas, em geral, a pessoa orgulhosa, ela quer ser uma coisa que ela não é. Ela busca ser algo que ela não é. Nós temos um exemplo na palavra de Deus, lá em Isaías, capítulo 14, versículo 12 a 14. Você abra a sua Bíblia em Isaías 14, versos 12 a 14, que você vai ver lá a história de Lúcifer, né? Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Era isso que Lúcifer queria, ser igual a Deus, né? Ele cobiçava o lugar de Deus. Para ele não bastava ele ser a criatura mais bela dos céus, né? Não, ele queria ser ele queria ter o lugar de Deus. Então, o orgulho sempre aspira a algo maior. E ele, portanto, ele é fruto de uma semente da insatisfação, né? Não estar satisfeita com a sua posição, não estar satisfeita com quem você é e buscar ser alguém ou ser algo acima do que você é. E essa é a fonte do orgulho. Foi pelo orgulho que Nabucodonosor acabou fora da sociedade dos homens, né? Foi por orgulho que Saul acabou fora do seu reino. Foi por orgulho que Adão acabou fora do paraíso. Foi por orgulho que Amã, por exemplo, acabou ficando fora da corte. E foi por orgulho que Lúcifer ficou fora dos céus.
Então, essa raiz da insatisfação produz esse orgulho. Foi assim que, por exemplo, a serpente trabalhou no coração de Eva, né? Ela chega para Eva, ela pergunta para Eva: você não pode comer de tudo, né? E vai ali, não, olha, na verdade Deus não quer que você, Ele sabe que o dia que você comer isso, você vai ter os seus olhos abertos, você vai ser como Deus, sabendo o bem e o mal. E aí Eva, não satisfeita com toda aquela vida perfeita que ela tinha, né? Os melhores frutos, o melhor lugar, com relacionamento próximo com Deus, né? Ela larga tudo isso por querer ser mais, querer ser como Deus. Então, essa fonte de insatisfação é que acaba produzindo o orgulho e a pessoa acaba querendo ser mais. A palavra de Deus diz que é abominação ao Senhor esse orgulho, esse ser altivo de coração, né? E uma coisa que é abominável, que é totalmente contra a natureza de Deus, é o pecado do orgulho. Então, nós temos que saber que no sentido religioso, o orgulho é essa atitude de autonomia, de independência de Deus, de achar que você não precisa de Deus. Todo orgulho, portanto, ele é idolatria, porque você tira Deus do lugar de rei e você coloca a si mesmo. Então você passa a adorar a si mesmo. Quem se considera independente de Deus, que não precisa de Deus, confia nas suas próprias capacidades, nas suas próprias habilidades, no seu conhecimento. Então é idólatra de si mesmo, né? O orgulhoso, ele enxerga só a si mesmo, ele não enxerga a grandiosidade de um outro ser, né? Então, isso é abominação ao Senhor. O orgulho, a palavra de Deus também diz que ele precede a ruína, ele vem antes da ruína. Então, é esse o produto, o fruto do orgulho, né? O fracasso, a ruína. Provérbios, capítulo 16, versículo 18 diz: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Ao invés de ser igual a Deus, o que aconteceu com Eva? Ela acabou pecadora, ela acabou culpada, ela acabou perdida. Foi isso que ela conseguiu querendo ser igual a Deus, né? O diabo acabou mentindo para eles. E o pior de toda essa história é que essa raiz de orgulho corre nas nossas veias hoje, né? O pecado, ele trouxe isso para nós. E isso alimenta nosso coração e sobe para nossa cabeça e se transforma em ações que não glorificam a Deus. Então, nós somos orgulhosos, sim. Não é só quando mas eu não quero ser melhor do que ninguém. Mas você é uma pessoa que, por exemplo, aceita uma repreensão. Olha, você não está correta nisso que você está fazendo, né? Muitas vezes nós não aceitamos, não, nós somos orgulhosos. Ou você é uma pessoa que se dispõe a sair de uma posição sua, de uma ideia sua, ou você defende obstinadamente aquilo, considerando os outros todos ignorantes e só você é que é a pessoa entendida, a pessoa, né? Não, o que eu sei é o que é o correto. Nós vemos muitas vezes as pessoas se desgastando, batendo de frente com opiniões sobre assuntos tão irrelevantes, mas que a pessoa quer ali terminar a conversa com a última palavra sendo dela. E isso é orgulho, né? Então, o orgulho, ele se mostra de várias formas. E por isso que nós devemos estar atentos se nós realmente não estamos usando essa máscara do orgulho. O orgulho velado, ele tem por trás dessa máscara a autoconfiança, né? A autoconfiança tem a ver com a independência de Deus, né? Eu me acho autoconfiante, eu resolvo, deixa comigo, eu faço, eu aconteço, eu sei, eu posso, eu consigo, né? Quando esse eu está à frente, essa autoconfiança, Laís, mas a gente tem que ser autoconfiante, tem que saber, né, que a gente consegue. Na verdade, quando a gente
entender que toda a nossa força emana de Deus, aí sim é que nós seremos fortes, né? Paulo diz que quando ele era fraco é que ele se tornava forte. Então, é a mesma coisa conosco. A autoconfiança do cristão, ela não se baseia em olhar para dentro. Essa história da autoajuda, de ir para frente do espelho e falar, olhe para dentro de você, vê como você pode, vê como você consegue, vê como você é inteligente, eu sou maravilhosa, né? Fale tudo isso na frente do espelho 5 minutos antes de você sair para trabalhar, e aí você vai ter sucesso, né? Isso, irmãos, com o cristão, com aquele que é entregue ao Senhor, não funciona assim, né? Na verdade, miserável homem que sou, eu não tenho nada, eu não tenho capacidades, porque elas vêm de Deus. Então, Senhor, me capacita para esse dia que eu vou enfrentar agora, né? E quando eu volto, eu não me vanglorio dos resultados, mas eu glorifico a Deus, porque eu fui meramente um instrumento dele. Então, o trabalho, irmãos, com orgulho é uma batalha muito grande, porque é um desprendimento de você mesmo, né? É não olhar para você mesmo, mas olhar só para aquele que tem realmente todo o poder e toda a glória, e se ver como um instrumento em cada situação daquilo que Deus realmente quer fazer através de você. O momento que a gente mais se sente autoconfiante é quando a gente se sente meio expert em alguma coisa que a gente faça, né? Eu estou já trabalhando há 37 anos como funcionária pública de uma escola, né? Eu sou diretora de uma escola há 27 anos. E é muito fácil a gente resvalar para aquilo de eu sei fazer isso. E isso aqui eu já nem oro mais, porque eu já sei fazer, né? E aí a gente vai sendo autoconfiante e a gente vai e leva cada rasteira, a ruína vem, porque nós não estamos na dependência do Senhor e nós somos surpreendidos por situações que para nós pareciam não vir a acontecer, porque estava tudo sob meu controle, né? Essa situação, gente, da pandemia, ela vem para tirar essa nossa autoconfiança, né? Nós já estávamos com o nosso ano resolvido, nós já estávamos com tudo planejado. Eu escuto amigas minhas dizendo, puxa, a viagem que eu ia fazer em julho, né? Já estava tudo planejado, tudo organizado, e vem e diz, e daí? Né? Com o sopro tudo isso acaba. Então, a autoconfiança, essa idolatria de nós mesmos, do ser humano para o ser humano de uma maneira mais genérica, né? Agora estamos de novo achando que a nossa salvação está na mão do cientista. Está talvez na mão do cientista através de uma vacina ou coisa assim, mas nunca esqueçamos que quem vai dar o conhecimento para esse cientista é o Senhor Deus. É só quando ele permitir que cada coisa dessa vai acontecer. Ele vai usá-los como instrumentos da vontade soberana dele. E é isso que nós temos que ter consciência, que tudo emana de Deus. O homem, por si só, não tem competência para nada. E você tem que olhar para você diariamente assim. Quando a gente está dirigindo, eu não cheguei nesse estágio, mas dizem que chega uma hora que tudo é automático, né? Que você não precisa mais parar para pensar. E nós, na nossa vida cotidiana, entramos nesse automático. E é esse automático que é o nosso orgulho. É quando a gente diz, eu vou, eu aconteço. Logo quando a gente começa a dirigir, você está chegando o semáforo e você está orando. Senhor, faz ficar aberto, para eu não ter que parar, para eu não ter que colocar a primeira de novo, para eu que, né? Mas depois de um tempo, será que hoje, quando você pega o seu carro, você ora, Senhor, me dirige nesses caminhos? Mas eu sei mexer nesse carro aqui, eu sei dirigir, não vai acontecer nada, né? Então, o orgulho está muito ligado a essa autoconfiança, a esse olhar para as minhas capacidades. O povo de Israel teve um momento que se julgou o povo escolhido, né? O povo que Deus tinha tirado do Egito. Quando Moisés vem com as tábuas da lei, eles estavam lá
adorando o bezerro de ouro, já tinham se perdido, mas se arrependeram, tal, e aí o que eles falam? Pode deixar com a gente, Moisés, nós vamos obedecer tudo que o Senhor falar, nós vamos fazer, né? E não foi isso que aconteceu. O povo acabou caindo várias vezes, eles murmuraram, eles se prostituíram, eles desobedeceram a Deus, e nós sabemos que aquela geração não entrou na Terra Prometida, acabou morrendo no deserto, porque foram orgulhosos, eles confiavam na capacidade deles de cumprir a lei e não na força do Senhor, na obediência que eles deviam ao Senhor para que o Senhor os fortalecesse. Então, nós temos essa tendência, né? Nós achamos muitas vezes que nós podemos viver vitoriosamente firmados em nosso conhecimento. Nós verbalizamos com a nossa conduta aquilo que nós realmente estamos fazendo, né? Quando nós nos achamos autoconfiantes, mesmo em relação à vida espiritual, achando que a gente, não, eu estou lendo a Bíblia toda, eu já li a Bíblia toda, eu estudo, eu sei, eu sou forte, eu não vou cair. Se a gente não orar, se a gente não tiver um relacionamento com o Senhor, se a gente não ler a sua palavra de maneira a que seja a fala dele para nós, né? Nós vamos acabar caindo, nós vamos acabar perecendo. Nós muitas vezes dizemos, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, mas nós devemos saber que nosso tempo, o tempo é questão de prioridade, né? Na verdade, nós não priorizamos a Deus. O autor do livro conta que ele conversou com um pastor na Coreia do Sul, que tinha uma igreja com 18 mil membros, e ele chegou para esse pastor e disse, vocês aqui oram assim de madrugada porque é um costume de cultura do povo de vocês? Aí o pastor olhou para a cara dele e falou assim, não, nós oramos de madrugada porque Deus é nossa prioridade, né? E era por isso que eles se levantavam para falar com Deus. Então, nós temos que compreender que nós deixamos de orar porque nós acreditamos que a nossa suficiência vem de nós. Nós acreditamos que nós não precisamos da oração, porque nós sabemos que quando a gente se sente inseguro, a gente sente que não sabe muito bem, nós vamos lá orar. Então, por isso que a palavra de Deus diz para a gente orar sem cessar, porque esse deveria ser o sentimento que guiaria toda a nossa vida. Você nunca sabe de nada, você nunca sabe o que fazer. O teu conhecimento vem do seu relacionamento com o Senhor, e é aí que está tudo certo, porque quando você acha que você sabe que você pode, é que vem a ruína, porque você está ligado ao seu orgulho, né? Pedro foi alguém que usou a máscara do orgulho. Ele teve dois momentos na vida dele, né? Um momento que ele estava com a máscara do orgulho e depois que ele tirou essa máscara e se tornou totalmente dependente de Deus, né? Então, quando ele usava a máscara do orgulho, o que acontecia com Pedro? Ele confiava em si mesmo, né? Pedro era uma pessoa extremamente extrovertida, impulsiva, que falava antes de pensar. Muitas vezes isso na palavra de Deus a gente vai ver. Ele estava sempre em evidência. Todas as histórias ali que Pedro tá, aparece uma fala dele, aparece alguma coisa que tem a ver com Pedro, né? Ele era uma pessoa que ele fazia ousadas declarações de fé, mas ao mesmo tempo negava a sua fé. Ele foi um cristão cheio de altos e baixos. E a gente vê várias situações em que ele se julgou até acima dos outros, né? Depois da pesca maravilhosa, foi ele que disse ao Senhor, afasta-te de mim porque sou pecador. Ele disse que Jesus era o Filho do Deus vivo. Ele foi o primeiro a falar isso, mas ele acabou depois tentando desviar Jesus da cruz. Ele falou sem saber o que estava dizendo lá no Monte da Transfiguração. Jesus é que arrancou essa máscara de orgulho de Pedro. Jesus estava nos últimos momentos ali da vida dele e ele avisou os seus discípulos que ele ia ser entregue aos pecadores e que eles iriam se escandalizar e fugir, né? Aqueles
discípulos, lá em Mateus capítulo 26, 31 a 32. E o que Pedro foi logo respondendo? Os evangelhos mostram, cada um, né, na sua versão, mas mostram a fala de Pedro. Em Pedro diz em Mateus 26, 33, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Em Marcos 14, 29, ele diz, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Em Lucas 22, 33, ele diz, Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Em João 13, 37, ele diz, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Pedro literalmente afivelou a máscara do orgulho, lançando dúvidas na fidelidade dos outros. Além dele se achar, né, eu dou a minha vida pelo Senhor, eu faço qualquer negócio e tal, ele ainda dizia, olha, os outros podem até te deixar, mas eu não vou te deixar. Né? Ele diminuía os outros para se exaltar. E Jesus arrancou, portanto, a máscara de Pedro, mostrando para ele que, além dele não ter poder e força, né, em si mesmo, que ele ia acabar o negando. Ninguém pode se manter de pé, escorado na autoconfiança. O orgulho nos leva a crer que nós somos fortes, muito mais fortes do que realmente nós somos. Além de se ver grande, Pedro se julga ainda maior que os outros, né? Então, Jesus falou para ele, né, que além dele não ser melhor que os outros, dali a poucas horas ele iria negar Jesus. E foi isso que aconteceu. Paulo também nos alerta a não pensarmos sobre nós mesmos além do que nos convém. Está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não pense sobre você, algo além daquilo que convém. Pedro, ele demonstrou a sua carnalidade quando ele dormiu ao invés de orar com Jesus, né? O sono venceu Pedro. Ele preferiu dormir do que orar. E nós sabemos que isso trouxe grandes problemas para Pedro. Quem dorme ele, além de dormir na hora errada, ele acordou com uma atitude errada. O que aconteceu, né, quando vieram os soldados romanos, Pedro sacou a espada e foi lá tirar a orelha do soldado. Quem não ora quer agir com as próprias mãos, né? Acaba fazendo coisa errada. Pedro usa espada para cortar e Jesus usa o poder dele para salvar. Enquanto Pedro dormia, Jesus estava em oração. E o que aconteceu depois disso? Pedro usou a espada, mas Jesus tinha outra atitude em relação a tudo que estava acontecendo. Então, Pedro realmente usou a espada para cortar e Jesus curou, né? Foi lá e colocou de volta a orelha. Pedro usa suas mãos para ferir, mas Jesus usa as mãos para para curar. Pedro está com o coração cheio de ódio e Jesus está com o coração cheio de amor. Pedro quer a morte e Jesus, naquele momento, trabalhava para a restauração da vida. Então, nós vemos que Pedro demonstrou com as suas atitudes, né, o fracasso do seu orgulho. Que depois disso tudo, quando Jesus é preso e tudo, o que aconteceu com Pedro? Ele primeiro começou a seguir Jesus à distância. Depois ele se misturou ali com os inimigos de Jesus. E por fim, ele acabou negando a Jesus. Então, isso tudo foi um processo. Seguir Jesus de longe, gente, faz com que seja muito mais fácil a gente se misturar com aqueles que não amam ao Senhor Jesus. E você não adianta você pensar que você vai estar lá no meio deles e vai continuar, né, falando como um servo do Senhor. Mas
não vai demorar muito. Você, misturado com os que não amam ao Senhor, você vai acabar negando a sua fé. E foi o que Pedro fez. Pedro acabou negando a sua fé, acabou negando o seu nome, acabou negando as suas convicções, o seu apostolado. Ele negou o seu Senhor. A sua máscara foi vazada pelo olhar terno e amoroso do Senhor Jesus, né? Ele foi quebrado, ele foi moído, ele saiu dali e com certeza deve ter ficado aos prantos, né? Porque ele viu o que ele tinha feito. Nós muitas vezes tocamos trombetas, proclamamos virtudes e feitos, projetamos-nos acima dos outros, julgamos-nos melhores que os outros, construímos um pedestal para o orgulho e acabamos tropeçando na vaidade, mergulhando nas profundezas da queda. Nós nos sentirmos, nós acharmos que nós somos melhores do que alguém, que nós temos maior capacidade, que nós podemos julgar essas pessoas pelo que elas fazem, né? Isso é uma demonstração total de orgulho e vai nos levar à queda. A verdade é, irmãs, que Deus não reparte a sua glória. A glória é toda de Deus. Por isso que quando realizamos qualquer coisa para a obra do Senhor, nós devemos glorificar o nome do Senhor. Qualquer realização que tenha na nossa vida, né? Bens materiais que você adquira, ou mesmo o seu patrimônio cultural, né? O seu conhecimento, tudo isso sempre coloque no altar soberano do Senhor. Nada vem da sua capacidade, porque o orgulho vai te levar à destruição. Bom, a máscara do orgulho pode oferecer para você, por um tempo, uma sensação de poder, mas quando cai, não apenas se quebra, mas também reduz a pó aquele que a usou. Então, não é a máscara, quando ela é destruída, ela não vai sozinha, né? Você também vai ser destruído, você que usou essa máscara de orgulho, porque os degraus da decadência, né, são fatais. Muitos crentes têm essa máscara, condenam os que não esposam suas ideias, julgam-se mais santos, mais sábios, mais fortes. Como que a irmã fulano pode estar fazendo isso? Como que o ciclano pode fazer? Não, sabe? Se tivesse feito como eu faço, e aí você tá lá de novo, né? Colocando, firmando a sua máscara do orgulho. Nós devemos buscar, irmãos, ser como o salmista, né? No Salmo 131, Davi, ele expressa aquilo que seria maravilhoso, se nós pudéssemos também expressar, né? Que é dizer: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Será que nós conseguimos fazer essa declaração tão maravilhosa que Davi fez? Senhor, o meu coração não se elevou. O meu coração, de onde procede a vida, né, não é soberbo. Ele não está elevado. Eu não sou autoconfiante. Eu não me sinto independente de ti. Eu não sinto que tu és desnecessário na minha vida para as pequenas decisões. O meu coração não está elevado. O meu coração é humilde. Nem os meus olhos se levantaram, né? Os meus olhos, Senhor, não são altivos. Você já viu alguém que olha por cima para todo mundo, né?
É isso que Davi está falando. Olha, o meu coração não é soberbo, nem os meus olhos são altivos, né? Características de um orgulhoso. Não ando à procura de grandes coisas e nem de coisas maravilhosas para mim. Eu não me sinto como alguém que acha que eu mereço muito mais. Eu não sou insatisfeito. Não, eu vivo feliz por saber que o Senhor tem me dado aquilo que o Senhor acha que eu tenho capacidade para ter, né? E por isso, Senhor, eu sou como uma criança desmamada no colo da sua mãe. Você já viu quando uma criança termina de mamar, que ela está satisfeita? O quanto que ela se entrega no colo da mãe, né? E começa uma soneca gostosa? É isso que Davi está falando aqui. Eu sou como uma criança desmamada, porque o meu coração não está altivo, né? Meu coração não é soberbo, meus olhos não estão altivos, e nem eu estou buscando coisas para mim que eu acho que eu mereço, querendo coisas muito maravilhosas para além daquilo, né, que realmente eu necessito. Não. Então, o salmista consegue dizer aí, declarar ao Senhor realmente como o coração dele está. Que assim sejamos nós também, né? Que essa máscara do orgulho, da autoconfiança, de achar que podemos ser independentes de Deus, possa ser retirada de nós. E nós possamos, aos pés do Senhor, glorificar o seu nome, sabendo que somos apenas instrumentos da sua poderosa vontade, né? Que nós somos apenas instrumentos daquilo que o Senhor quer realizar através de nós. Uma ótima semana a todos e que possamos continuar buscando viver essa vida que agrada ao Senhor. Amém.